Deus abraça sua dor e renova suas forças. Existe um tipo de dor que não aparece no rosto, mas pesa dentro do peito, como se cada pensamento fosse uma batalha silenciosa. Você continua funcionando, fala com as pessoas, cumpre suas responsabilidades, mas por dentro sente que está se esvaziando. E é justamente nesse lugar invisível, onde ninguém consegue alcançar, que muitos acreditam estar sozinhos. Só que existe uma verdade que muda completamente essa percepção. Deus não observa sua dor de longe. Ele entra nela. Ele se aproxima do ponto onde você pensa que não aguenta mais e transforma esse limite em encontro. Quando o coração se cansa, a mente começa a criar perguntas difíceis. Por que isso está acontecendo comigo? Até quando vou suportar? Onde Deus está enquanto tudo parece pesado demais? Essas perguntas não afastam você de Deus. Elas revelam um desejo profundo de ser sustentado. E é nesse momento que o abraço divino deixa de ser uma ideia religiosa e se torna experiência real. Um abraço que não ignora a dor, mas a envolve com presença, direção e força renovada. Perceba algo essencial. A renovação não começa quando o problema termina. Ela começa quando você entende que sua fragilidade não afasta Deus. Ela atrai o cuidado dele. A dor, que parecia sinal de fraqueza, se transforma em porta de acesso a uma força que não nasce do esforço humano, mas da entrega. E é por isso que permanecer aqui, ouvindo esta mensagem, já é um passo de coragem. Porque dentro de você existe uma parte que se recusa a desistir, e essa parte reconhece que o abraço de Deus é capaz de reorganizar aquilo que o sofrimento tentou quebrar. À medida que avançamos, você vai perceber que sua dor não é o ponto final da história, mas o lugar onde a restauração começa a ser construída. Cada reflexão abre espaço para entender como Deus sustenta, cura e renova de dentro para fora. E quando essa compreensão entra no coração, algo muda. O peso não desaparece magicamente, mas você já não carrega sozinho. Esse é o início de uma nova percepção. A dor ainda existe, porém agora ela está envolvida por um abraço que fortalece. E é exatamente isso que prepara você para enxergar o próximo passo dessa jornada. A dor que ninguém vê costuma ser a que mais consome energia. É aquela batalha interna que você tenta explicar, mas faltam palavras. Por fora, tudo parece sob controle. Por dentro, existe um peso constante que cansa a mente e enfraquece a esperança. Muitas pessoas aprendem a conviver com esse silêncio, acreditando que precisam suportar tudo sozinhas. Só que é justamente nesse ponto que uma verdade espiritual precisa ser compreendida. Aquilo que é invisível para os outros nunca é invisível para Deus. Perceba como isso muda a perspectiva. O sofrimento silencioso não é ignorado, nem tratado como algo pequeno. Deus reconhece cada pensamento pesado, cada noite mal dormida, cada sensação de limite. E quando você entende que existe um olhar divino atento ao seu interior, algo começa a se reorganizar. A dor deixa de ser um território isolado e passa a ser um lugar de encontro. Não um encontro com julgamento, mas com acolhimento. Existe uma diferença profunda entre carregar a dor sozinho e permitir que ela seja vista por Deus. Quando você tenta esconder o que sente, a mente cria a ilusão de que precisa ser forte o tempo todo. Isso gera tensão, ansiedade e esgotamento. Mas quando você admite internamente que está cansado e entrega essa verdade a Deus, o coração encontra espaço para respirar. Não é fraqueza reconhecer o próprio limite. É o início de uma cura que nasce da sinceridade. Esse reconhecimento abre um caminho importante. A dor que antes parecia um inimigo absoluto passa a ser um sinal de que algo dentro de você precisa de cuidado, direção e presença espiritual. E é exatamente aí que o abraço de Deus começa a agir de forma prática.
não eliminando instantaneamente o desconforto, mas fortalecendo você por dentro, trazendo clareza onde havia confusão e paz onde havia tensão. Quando essa consciência entra no coração, surge uma nova pergunta. Se Deus vê minha dor, o que Ele está construindo através dela? Essa reflexão prepara o terreno para entender que o limite humano não é o fim da força, mas o ponto onde algo maior começa a se manifestar. É isso que conduz naturalmente ao próximo passo dessa jornada interior. Existe um momento em que a força simplesmente acaba. Não é falta de vontade, nem preguiça emocional. É aquele ponto em que você percebe que fez tudo o que podia, e ainda assim, o peso continua ali. A mente tenta reagir, o coração quer insistir, mas o corpo e a alma dão sinais claros de esgotamento. É nesse instante que muitas pessoas entram em conflito, porque foram ensinadas que precisam ser fortes o tempo inteiro. Só que a espiritualidade revela algo diferente. O fim da sua força não é fracasso, é um convite. Quando a resistência humana chega ao limite, abre-se um espaço que antes estava ocupado pelo esforço constante. E é exatamente nesse espaço que o abraço de Deus começa a ser percebido com mais clareza. Enquanto você luta apenas com recursos próprios, a tensão domina. Mas quando admite que não consegue mais sustentar tudo sozinho, algo muda internamente. A pressão diminui, não porque o problema desapareceu, mas porque você deixa de carregar o peso como se dependesse exclusivamente de você. Esse processo não é passivo. Reconhecer o limite exige coragem, porque confronta o orgulho silencioso que insiste em dizer que você precisa dar conta de tudo. Quando essa barreira cai, o coração se torna receptivo. E a presença de Deus, que sempre esteve ali, encontra abertura para fortalecer o que estava enfraquecido. A renovação começa de dentro para fora. Primeiro na percepção, depois na postura e então nas atitudes. Perceba a lógica espiritual que se forma aqui. A fraqueza não interrompe o caminho, ela redefine a fonte da força. O que antes vinha apenas do esforço humano, agora passa a ser sustentado por algo maior. Isso gera uma segurança diferente. Você continua enfrentando a realidade, mas com uma base interna que não depende apenas do seu controle. E quando essa base se estabelece, o medo de não conseguir diminui, porque você entende que não está mais lutando sozinho. Essa compreensão provoca uma mudança silenciosa, porém profunda. O limite deixa de ser visto como derrota e passa a ser entendido como ponto de transição. É exatamente aí que nasce a pergunta que conduz o próximo passo. Se a força pode ser renovada além de mim, o que dentro da minha alma ainda precisa ser restaurado para sustentar essa nova etapa? Existe um cansaço que não se resolve com descanso físico. Você pode dormir horas, parar por um tempo, tentar se distrair e ainda assim acordar com a sensação de que algo continua pesado por dentro. Esse é o cansaço da alma. Ele nasce do acúmulo de preocupações, frustrações, expectativas quebradas e batalhas emocionais que não encontram saída imediata. É como se o interior estivesse sobrecarregado, pedindo atenção, mas a rotina insistisse em empurrar tudo para depois. Quando esse desgaste se prolonga, a mente começa a perder clareza. Pequenas situações parecem maiores do que realmente são. A esperança enfraquece e o coração passa a funcionar em modo de sobrevivência. Muitas pessoas interpretam isso como falta de fé ou incapacidade pessoal, mas a verdade espiritual é mais profunda. O cansaço da alma não é sinal de fracasso. É um alerta de que você tem tentado sustentar sozinho aquilo que precisa ser entregue. É nesse ponto que o abraço de Deus se torna essencial. Não como um conceito distante, mas como uma intervenção interna que reorganiza emoções e pensamentos.
Quando você permite que Deus alcance essa área cansada, algo começa a desacelerar dentro de você. A pressão diminui, a respiração se torna mais leve e a mente encontra espaço para perceber que ainda existe direção. Não é uma mudança instantânea de cenário, mas um fortalecimento interno que devolve estabilidade. Esse cuidado espiritual atua como um ajuste fino no interior. Ele não ignora o que você sente, mas coloca cada emoção no lugar certo. O medo deixa de comandar decisões. A ansiedade perde força. E o coração começa a lembrar que existe um sustento que vai além da própria resistência. Esse processo revela que a alma não precisa carregar tudo ao mesmo tempo. Ela precisa de presença, de pausa e de reconexão com a fonte que renova. Quando você reconhece esse tipo de cansaço e permite que ele seja tocado por Deus, surge uma nova consciência. Não se trata apenas de aguentar mais um dia, mas de aprender a viver sustentado. E essa percepção prepara você para compreender algo ainda mais profundo. Se a alma pode ser reorganizada, então a dor que a sobrecarrega também carrega um propósito que precisa ser entendido. Existe uma pergunta que surge quase automaticamente quando a dor se prolonga. Se Deus me ama, por que isso não termina agora? Essa pergunta não nasce da rebeldia, mas do desejo humano por alívio imediato. A mente procura lógica, o coração busca descanso, e quando a resposta não vem na velocidade esperada, instala-se a sensação de abandono. Só que a espiritualidade revela uma dinâmica mais profunda. Deus não trabalha apenas para remover a dor, mas para transformar quem a atravessa. Eliminar o sofrimento instantaneamente resolveria o desconforto, mas não necessariamente produziria crescimento interior. Muitas das estruturas que hoje sustentam sua fé, sua maturidade e sua capacidade de discernimento nasceram em momentos difíceis. Isso não significa que Deus tenha prazer na sugestão de dor, mas que Ele enxerga além do instante. Enquanto você vê o peso do agora, Ele vê a construção do que você ainda vai se tornar. Quando essa perspectiva começa a se formar, a dor deixa de ser interpretada como punição ou descuido divino. Ela passa a ser entendida como processo. Processo não no sentido de resignação passiva, mas de desenvolvimento consciente. Cada desafio expõe áreas internas que precisam ser ajustadas. Paciência, confiança, dependência espiritual e resiliência não surgem no conforto permanente. Elas se fortalecem quando a vida exige algo maior do que a sugestão de desistir. O abraço de Deus, nesse contexto, não é uma promessa de fuga imediata, mas de presença constante. Ele sustenta você enquanto algo está sendo trabalhado internamente. Essa presença reduz a ansiedade por respostas rápidas e cria um espaço de aprendizado. Você começa a perceber que nem toda demora é negativa. Algumas pausas existem para alinhar o coração com aquilo que ainda precisa ser preparado. Essa compreensão provoca uma mudança sutil, porém decisiva. Em vez de perguntar apenas quando a dor vai terminar, surge outra reflexão. O que está sendo formado dentro de mim enquanto isso acontece? Essa pergunta desloca o foco do sofrimento para o crescimento. E é exatamente esse deslocamento que abre caminho para entender como o sustento divino atua, não como fuga, mas como fortalecimento real. Existe uma expectativa comum de que o cuidado de Deus signifique escapar rapidamente de tudo o que machuca. O coração cansado deseja alívio imediato, e isso é compreensível. Mas o abraço divino não funciona como uma retirada da realidade. Ele atua como sustentação dentro dela. Essa diferença é essencial, porque muda a forma como você interpreta o que está vivendo. Em vez de esperar desaparecer o peso, você começa a perceber a força que nasce enquanto o atravessa. Quando Deus sustenta você no meio da dor, Ele não está ignorando o sofrimento.
está fortalecendo sua estrutura interna para que aquilo que parecia insuportável se torne atravessável. É como se o interior fosse reorganizado para suportar a pressão sem quebrar. A ansiedade perde intensidade. O medo deixa de comandar decisões e a mente encontra clareza para continuar. A situação pode ser a mesma, mas a maneira como você se posiciona diante dela muda completamente. Esse tipo de sustentação revela uma maturidade espiritual importante. Fugir da dor gera alívio temporário, mas não desenvolve resistência. Permanecer sustentado por Deus transforma a experiência em aprendizado e fortalecimento. Você começa a perceber que não é a ausência de problemas que gera paz, mas a presença divina dentro deles. Essa paz não nega a realidade, ela estabiliza o coração para enfrentá-la com firmeza. À medida que essa compreensão se aprofunda, a relação com o sofrimento muda. O que antes parecia apenas um obstáculo passa a ser um campo de crescimento. O abraço de Deus se manifesta como direção, serenidade e coragem renovada. Não é um milagre que remove instantaneamente o desafio, mas uma intervenção contínua que mantém você de pé enquanto atravessa o processo. Essa percepção conduz a uma reflexão ainda mais profunda. Se a sustentação divina permite atravessar a dor sem ser destruído por ela, então existe algo dentro desse cenário que pode aproximar você ainda mais de Deus. E é exatamente essa aproximação que revela como o sofrimento pode se tornar um espaço de encontro espiritual transformador. Existe um ponto da dor em que você percebe que não está apenas sofrendo, está sendo confrontado internamente. O que incomoda não é só a situação externa, mas tudo o que ela desperta dentro de você. Medos antigos, inseguranças, lembranças, questionamentos. É nesse cenário que muitos tentam se distrair, fugir ou endurecer o coração. Porém, quando você escolhe permanecer consciente no meio desse processo, algo inesperado acontece. A dor se transforma em um espaço de encontro espiritual. Esse encontro não surge porque o sofrimento é agradável, mas porque ele remove distrações. Quando a vida está confortável, é fácil manter Deus em segundo plano. Já na dor, o coração naturalmente busca sentido, direção e sustento. Essa busca abre uma profundidade espiritual que raramente é acessada em períodos de estabilidade. Você começa a conversar com Deus de forma mais honesta, sem máscaras, sem discursos prontos. É uma aproximação real. Nesse ambiente de sinceridade, o abraço de Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna experiência perceptível. A mente desacelera, o coração encontra acolhimento e aquilo que parecia caos interno começa a ganhar ordem. Não porque o sofrimento desapareceu, mas porque você percebe que não está enfrentando isso sozinho. A presença divina atua como um ponto de equilíbrio que impede o colapso emocional. Quando a dor se torna lugar de encontro, ela perde parte do poder de intimidação. Você deixa de vê-la apenas como ameaça e passa a enxergar o que ela revela. Fragilidades se tornam áreas de cuidado. Dúvidas se transformam em perguntas que aprofundam a fé. O sofrimento deixa de ser apenas peso e se torna também caminho de autoconhecimento espiritual. Essa mudança interna prepara algo ainda mais significativo. Ao perceber que a dor pode aproximar você de Deus, em vez de afastá-lo, surge uma nova consciência. Os momentos de maior limite não são apenas crises, são convites para uma transformação que começa exatamente quando a vontade de desistir aparece com mais força. Existe um instante silencioso em que a vontade de desistir não faz barulho, mas ocupa todo o espaço interno. Você continua se movendo por fora, porém por dentro surge a pergunta que ninguém gosta de admitir. Vale a pena continuar?
Esse momento não é dramático como muitos imaginam. Ele é sutil, repetitivo, desgastante. Surge quando o esforço parece não produzir resultado, quando a esperança se enfraquece e a mente tenta convencer você de que parar seria mais fácil. É justamente aí que ocorre uma batalha decisiva. Não é apenas contra a dor, mas contra a narrativa interna que tenta transformar cansaço em desistência definitiva. A espiritualidade revela que esse ponto não é sinal de fracasso, é um limiar. Um lugar onde você é convidado a decidir qual voz vai conduzir seus próximos passos. A voz do esgotamento diz que acabou. A voz da fé lembra que a força não vem apenas de você. Quando o coração se abre nesse limite, o abraço de Deus atua como uma intervenção silenciosa, não necessariamente com respostas imediatas, mas com uma presença que sustenta o pensamento e reorganiza a emoção. A ansiedade perde intensidade e surge uma clareza inesperada. Desistir encerraria o processo, mas permanecer abre espaço para a transformação. Essa percepção não elimina o cansaço, mas devolve propósito. Permanecer nesse estágio é um ato de coragem espiritual. Não é negar o sofrimento, é atravessá-lo com consciência de que existe algo sendo construído além da dor. Você começa a perceber que a vontade de desistir não é o fim do caminho, mas um ponto de decisão que fortalece a identidade. Cada vez que escolhe continuar, mesmo com pouca energia, sua estrutura interna se expande. Essa experiência gera uma compreensão poderosa. Se o limite não destrói você, ele revela uma força que ainda estava escondida. E quando essa força começa a se manifestar, surge a pergunta que conduz o próximo passo dessa jornada. Que tipo de renovação está sendo preparada dentro de mim enquanto eu escolho permanecer? Existe uma expectativa natural de que a renovação só acontece quando a situação externa muda. A mente associa alívio com resolução imediata dos problemas. Porém, a transformação espiritual segue outra lógica. Muitas vezes, a renovação começa enquanto o cenário permanece o mesmo. Nada aparentemente mudou ao redor, mas algo profundo começa a se reorganizar dentro de você. E é justamente essa mudança interna que redefine a forma como a dor é enfrentada. Quando Deus inicia esse processo interior, a primeira coisa que se altera é a percepção. O que antes parecia insuportável passa a ser visto com mais clareza. A emoção deixa de comandar todas as decisões e o coração encontra um ponto de estabilidade. Não é negação do sofrimento, é fortalecimento da consciência. Você começa a responder à realidade, em vez de apenas reagir a ela. Essa renovação interna atua como um ajuste de direção. Pensamentos que alimentavam medo perdem força. A ansiedade cede espaço para um raciocínio mais equilibrado. E surge uma sensação silenciosa de sustentação, como se algo estivesse segurando você por dentro. O abraço de Deus se manifesta exatamente aí, não como fuga da dor, mas como estrutura emocional e espiritual capaz de suportá-la. À medida que esse fortalecimento se aprofunda, o comportamento também muda. Pequenas atitudes refletem uma nova postura. Você não se sente mais completamente dominado pelo peso do momento. Existe uma firmeza que não depende da ausência de problemas, mas da presença de uma força renovada. Essa mudança é sutil, porém poderosa, porque altera a forma como você caminha dentro do processo. Quando essa consciência se estabelece, surge uma compreensão transformadora. A renovação não é consequência do fim da dor, ela é o que permite atravessá-la com integridade. E essa percepção abre espaço para uma reflexão ainda mais profunda. Se algo já está sendo restaurado dentro de mim, o que o silêncio que ainda permanece está preparando para o próximo passo? Existe um tipo de silêncio que incomoda profundamente. É quando você ora, busca direção, espera uma resposta e nada parece acontecer.
A sensação é de falar e não ouvir retorno. Nesse espaço, a mente começa a criar interpretações perigosas. Talvez Deus não esteja ouvindo. Talvez eu esteja sozinho. Esse silêncio, quando mal compreendido, gera insegurança. Mas a espiritualidade revela algo essencial. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Enquanto você interpreta silêncio como distância, algo está sendo organizado fora do seu campo de visão. Deus trabalha em dimensões que não seguem o ritmo da ansiedade humana. O coração quer respostas imediatas, mas o crescimento espiritual muitas vezes exige espera. E é nessa espera que a força começa a ser formada. A paciência se desenvolve, a confiança se aprofunda, e a dependência deixa de ser teórica para se tornar vivida. O abraço de Deus, nesse período, não desaparece. Ele se manifesta de forma mais silenciosa, porém igualmente real. É a sustentação que impede o colapso emocional. É a clareza que surge em pequenos momentos. É a capacidade de continuar mesmo sem entender tudo. Esse tipo de presença ensina que fé não é apenas sentir conforto, é permanecer firme quando o conforto não é imediato. À medida que você atravessa esse silêncio com consciência, algo muda internamente. A necessidade de controle diminui. O coração aprende a confiar no processo. E essa confiança gera uma força diferente, mais estável, menos dependente de sinais externos. Você percebe que a ausência de respostas rápidas não significa abandono, mas construção. Quando essa compreensão se instala, o silêncio deixa de ser interpretado como vazio. Ele passa a ser visto como um terreno onde a força espiritual é cultivada. E essa percepção conduz a uma nova reflexão. Se o silêncio pode preparar você, então o que a dor que ainda permanece está revelando sobre a força que existe escondida dentro de você. Existe uma força que você só descobre quando não tem mais para onde correr. Enquanto a vida permanece estável, muitas capacidades internas ficam adormecidas. Você funciona dentro do que é confortável, sem perceber a profundidade do que é capaz de sustentar. A dor rompe essa zona conhecida. Ela pressiona, expõe limites e obriga você a acessar recursos que jamais imaginou possuir. E é exatamente nesse confronto que forças escondidas começam a emergir. No início, essa experiência assusta. A mente interpreta a pressão como ameaça e o coração teme não suportar. Porém, à medida que você permanece, algo surpreendente acontece. Pequenas vitórias internas surgem. A capacidade de continuar mesmo cansado, a clareza para tomar decisões difíceis, a coragem de enfrentar emoções que antes eram evitadas. Essas manifestações não são acidentais. Elas revelam que a dor não apenas testa, ela revela. O abraço de Deus atua como catalisador nesse processo. Ele não cria a força do nada, mas ativa aquilo que estava latente. A presença divina reorganiza o interior para que você perceba que existe mais estrutura do que imaginava. Essa descoberta muda a narrativa interna. Em vez de pensar que está sendo destruído, você começa a perceber que está sendo expandido. Quando essa expansão se torna consciente, a relação com o sofrimento se transforma. A dor deixa de ser apenas inimiga e passa a ser reconhecida como um ambiente que revela capacidade, resiliência e fé prática. Você entende que não se trata de gostar do processo, mas de reconhecer o que ele desperta. Cada passo dado em meio ao desafio fortalece a identidade. Essa percepção conduz a uma conclusão poderosa. Se forças ocultas podem ser reveladas, então existe um ajuste interno acontecendo que vai além da sobrevivência. E essa consciência prepara você para compreender como o abraço de Deus não apenas fortalece, mas reorganiza profundamente o interior, abrindo espaço para uma renovação ainda mais ampla. Existe um momento em que você percebe que o maior desgaste não vem apenas do que acontece fora.
mas da desordem que se instala dentro. Pensamentos acelerados, emoções conflitantes, memórias que retornam sem aviso. O interior se torna um espaço barulhento, e esse ruído constante enfraquece a capacidade de discernir. É nesse cenário que o abraço de Deus atua como reorganização profunda, trazendo ordem onde havia confusão. Essa reorganização não acontece de forma brusca, ela começa com pequenos ajustes internos. Um pensamento que antes gerava medo passa a ser questionado. Uma emoção intensa encontra espaço para ser compreendida em vez de reprimida. O coração desacelera e a mente começa a recuperar clareza. Não é a ausência de desafios, é a construção de estabilidade interior. Quando Deus reorganiza o interior, Ele não ignora o que está desalinhado. Pelo contrário, ilumina áreas que precisam de cuidado. Você passa a perceber padrões de reação, crenças limitantes e hábitos emocionais que contribuíam para o esgotamento. Essa consciência não surge para acusar, mas para libertar. Ao enxergar o que antes era automático, você ganha liberdade para escolher respostas mais equilibradas. O abraço divino funciona como um ponto de ancoragem. Ele sustenta o processo enquanto você aprende a viver com mais presença e menos impulsividade. A ansiedade perde força, porque o interior encontra referência. O medo deixa de comandar decisões, porque existe uma base espiritual firme. Essa reorganização cria um espaço interno, onde a paz pode existir mesmo em meio à instabilidade externa. Quando essa ordem começa a se estabelecer, você percebe que a dor não apenas pressionou, ela revelou o que precisava ser ajustado. E essa percepção conduz a uma reflexão essencial. Se o interior pode ser reorganizado, então permanecer no processo não é apenas resistência, é participação consciente em uma transformação que prepara você para sustentar o que ainda está por vir. Existe uma tensão silenciosa que surge quando tudo dentro de você quer fugir. Fugir da dor, das conversas difíceis, das responsabilidades emocionais, das decisões que exigem maturidade. A mente busca atalhos, distrações e justificativas para aliviar o desconforto imediato. Permanecer parece pesado demais. Porém, é exatamente nesse ponto que se revela uma das maiores forças espirituais: a capacidade de ficar. Permanecer não significa aceitar sofrimento passivamente. Significa escolher consciência em vez de fuga. Quando você decide ficar presente no processo, algo profundo começa a se formar. A dor deixa de ser um impulso que controla suas ações e passa a ser um cenário que você atravessa com intenção. Essa escolha fortalece a estrutura interna, porque ensina o coração a sustentar tensão sem colapsar. O abraço de Deus se manifesta com intensidade nesse momento. Ele não empurra você para fora da realidade, mas sustenta sua permanência dentro dela. Essa presença gera coragem silenciosa. A ansiedade que exigia escape começa a diminuir. O impulso de desistir perde força. E você percebe que é capaz de permanecer sem se perder. Esse aprendizado produz maturidade espiritual. Fugir oferece alívio temporário, mas não constrói resistência. Permanecer desenvolve profundidade, clareza e confiança. Você começa a entender que a paz não nasce da ausência de pressão, mas da estabilidade construída enquanto ela existe. Essa estabilidade redefine a forma como você enfrenta desafios futuros. Quando essa consciência se estabelece, surge uma percepção transformadora. Permanecer não é estagnação, é movimento interno, é participar ativamente da própria renovação. E essa compreensão conduz a uma nova reflexão. Se permanecer fortalece você, então o que essa dor está preparando em termos de identidade e transformação que ainda não foi plenamente revelado?
Existe um momento em que você começa a perceber que não está passando pela dor da mesma forma que no início. A intensidade pode até continuar, mas algo dentro de você mudou. Reações que antes eram impulsivas agora são mais conscientes. Pensamentos que levavam ao desespero começam a ser questionados. Esse deslocamento interno revela que a dor não apenas pressionou você, ela iniciou um processo de transformação. No começo, o sofrimento parece apenas perda e desgaste. Porém, quando atravessado com presença espiritual, ele começa a remodelar a identidade. Você descobre limites que não conhecia, aprende a reconhecer emoções sem ser dominado por elas e desenvolve uma fé que não depende apenas de circunstâncias favoráveis. Essa transformação não é superficial, ela altera a forma como você se vê e como interpreta a realidade. O abraço de Deus atua como fundamento dessa mudança. É Ele quem sustenta o processo enquanto velhas estruturas internas são revistas. Crenças baseadas no medo perdem força. Expectativas rígidas cedem lugar a uma confiança mais profunda. Você passa a perceber que não é definido apenas pelo que sofre, mas pelo que escolhe construir enquanto sofre. Essa transformação gera maturidade. Não no sentido de endurecimento emocional, mas de expansão da consciência. O coração se torna mais sensível, porém mais estável. A mente ganha clareza e a fé se torna prática, aplicada às decisões diárias. O sofrimento deixa de ser apenas um evento doloroso e passa a ser reconhecido como um agente de crescimento. Quando essa nova identidade começa a se consolidar, surge uma compreensão poderosa. Você não saiu da dor igual a como entrou. Algo foi moldado, fortalecido, ampliado. E essa percepção conduz a uma reflexão essencial. Se a transformação já está em andamento, como sustentar a esperança quando ela parece pequena diante do que ainda precisa ser atravessado? Existe um momento no processo em que a esperança não desaparece, mas parece pequena demais para sustentar o peso do que você está vivendo. Ela não é aquela confiança forte e visível que você gostaria de sentir. É algo discreto, quase silencioso, que insiste em permanecer mesmo quando tudo ao redor aponta para o contrário. Muitos interpretam essa esperança reduzida como fraqueza espiritual, quando na verdade ela é um sinal de resistência profunda. A mente costuma associar esperança a grandes emoções e certezas absolutas. Porém, a verdadeira força espiritual muitas vezes se manifesta em gestos mínimos. É a decisão de continuar mais um dia. É a escolha de não se entregar ao pensamento de derrota. É o movimento interno que diz que ainda vale a pena permanecer. Essa esperança pequena não é insuficiente. Ela é suficiente para sustentar o próximo passo. O abraço de Deus atua justamente nesse espaço delicado. Ele protege essa chama interior que parece frágil, mas carrega enorme potencial. A presença divina não exige que você sinta confiança plena o tempo todo. Ela sustenta você exatamente onde está. Quando você reconhece isso, a pressão de precisar estar sempre forte diminui. O coração encontra permissão para caminhar com o que tem, sem culpa. À medida que você honra essa esperança discreta, algo começa a crescer. Pequenos sinais de renovação surgem. A clareza retorna em momentos inesperados. A coragem se manifesta em atitudes simples. E você percebe que não precisa de grandes garantias para continuar. Precisa apenas sustentar o próximo passo com consciência e fé. Essa compreensão abre uma perspectiva transformadora. A esperança não precisa ser grandiosa para ser verdadeira. Ela precisa ser constante. E quando você entende isso, surge uma reflexão que conduz ao próximo estágio.
Se essa força pequena pode sustentar você agora, o que acontece quando você reconhece que a verdadeira renovação não depende apenas de você? Existe uma ilusão silenciosa que acompanha muitos momentos de dor. A ideia de que tudo depende exclusivamente da sua capacidade de resolver, sustentar e controlar. Essa pressão interna cria um peso constante, como se falhar não fosse uma possibilidade. O problema é que essa postura esgota a mente e endurece o coração. Quando você acredita que precisa carregar tudo sozinho, transforma o sofrimento em um fardo ainda maior do que ele realmente é. É nesse ponto que a espiritualidade propõe uma mudança profunda de perspectiva. A força que sustenta você não nasce apenas do esforço humano. Ela é ampliada quando você reconhece que existe uma fonte maior disponível. Esse reconhecimento não é desistência da responsabilidade, é alinhamento com a realidade espiritual. Você continua agindo, mas deixa de se posicionar como a única base de sustentação. O abraço de Deus se manifesta justamente quando essa entrega acontece. Ao admitir que não possui controle absoluto, o coração encontra alívio. A ansiedade perde parte da intensidade, porque a necessidade de prever e dominar tudo diminui. Surge uma confiança diferente, mais estável, que permite enfrentar desafios com menos tensão interna. Não é passividade, é cooperação entre ação humana e sustento divino. Essa dependência espiritual fortalece em vez de enfraquecer. Você se torna mais consciente, mais atento e mais resiliente, porque não está operando apenas com recursos limitados. A fé deixa de ser teoria e se torna prática cotidiana. Cada decisão passa a ser influenciada por essa consciência de parceria. E isso reorganiza completamente a forma como você se move dentro da dor. Quando essa percepção se consolida, surge uma compreensão transformadora. A força que parecia insuficiente se expande quando você deixa de lutar isoladamente. E essa expansão conduz a uma nova reflexão. Se a renovação vem dessa união entre entrega e ação, como o seu olhar sobre a própria história muda depois de experimentar esse abraço sustentador. Existe um momento no processo em que você começa a olhar para a mesma realidade e percebe que algo mudou, não fora, mas dentro de você. A situação pode continuar desafiadora, porém sua interpretação já não é a mesma. Aquilo que antes parecia apenas ameaça, agora revela aprendizado. O que parecia injustiça começa a ser visto como parte de uma construção maior. Esse novo olhar não surge por negação da dor, mas por amadurecimento espiritual. Quando o abraço de Deus reorganiza o interior, ele também transforma a maneira como você enxerga a própria história. Você deixa de se definir apenas pelos momentos difíceis e passa a reconhecer o que foi fortalecido ao longo deles. Essa mudança de perspectiva devolve sentido ao caminho percorrido. A dor não desaparece do passado, mas perde o poder de definir quem você é. Esse novo olhar gera clareza. Você passa a identificar padrões que antes eram invisíveis. Reconhece escolhas que contribuíram para o crescimento. Percebe que cada etapa trouxe algo essencial para sua maturidade. Essa consciência reduz a autocrítica excessiva e fortalece a confiança. O coração entende que falhas, limites e desafios fazem parte de um processo de formação, não de condenação. À medida que essa visão se consolida, a relação com o presente também muda. Você se posiciona com mais firmeza diante das circunstâncias. O medo perde intensidade porque existe uma memória viva de superação. A fé deixa de ser apenas esperança futura e se torna a evidência interna de que a renovação já está em andamento. Essa percepção prepara o terreno para uma compreensão ainda mais profunda. Se o olhar foi transformado, então a forma de viver daqui para frente também pode ser sustentada por essa renovação. E isso conduz naturalmente ao próximo passo: integrar dor
e força como partes de uma mesma jornada, sem negar nenhuma delas. Existe um ponto de maturidade espiritual em que você entende que a renovação não apaga a dor que foi vivida, mas transforma a forma como ela existe dentro de você. As marcas permanecem como memória, porém já não carregam o mesmo peso. O que antes era apenas sofrimento passa a ser reconhecido como parte da construção da sua força. Essa integração não é resignação, é consciência de que dor e crescimento caminharam juntos para formar quem você se tornou. Muitas pessoas acreditam que ser renovado significa nunca mais sentir fragilidade. A realidade espiritual é mais profunda. Renovação significa possuir estabilidade, mesmo quando emoções difíceis surgem. Você aprende a reconhecer o que sente sem se deixar dominar. A dor deixa de ser inimiga absoluta e passa a ser uma experiência que ensinou resistência, empatia e fé prática. O abraço de Deus sustenta exatamente essa integração. Ele não apaga sua história, ele ressignifica cada parte dela. Você começa a perceber que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas evidências de travessia. Elas lembram que houve momentos de limite e que mesmo assim você permaneceu. Essa consciência fortalece a identidade, porque mostra que sua história não é definida pelo sofrimento, mas pela renovação que surgiu dele. Quando essa integração se torna clara, o presente ganha outro significado. Você não vive tentando escapar da dor a qualquer custo, mas caminha com a segurança de que possui estrutura interna para enfrentá-la quando necessário. A fé se torna base constante. A esperança deixa de ser frágil, e o coração aprende a confiar no processo contínuo de transformação. Essa compreensão conduz a um estado de paz ativa. Você não ignora desafios, mas também não se define por eles. Vive consciente de que a renovação é um movimento contínuo, sustentado pela presença divina. E é exatamente essa consciência que prepara o encerramento dessa jornada, onde a força renovada encontra direção para continuar avançando.